Bom dia, amados. Hoje é dia 3 de janeiro do ano da graça de 2025. Ainda tenho que me habituar à nova data, ao novo ano. Como percebem, a minha voz continua afetada pela esta época que traz sobre nós sempre alguns desconfortos físicos, mas na graça do Senhor continuaremos com certeza. Amados, voltando ao texto de Mateus capítulo 2, eu gostava que nós hoje pudéssemos refletir a respeito deste aspecto, que foi a razão pela qual Deus disse a José e Maria que tinham que fugir. No versículo 13, a razão está muito explícita. O anjo, quando fala com José, diz-lhe que ele precisa de fugir porque Herodes deseja e quer matar o Senhor Jesus. E já consideramos aqui que Deus poderia ter agido de qualquer outra forma para aniquilar esta ameaça, mas quis Deus que, nesta circunstância, a sua decisão, a sua determinação era que eles fugissem. E já refletimos aqui também que quando Deus diz para fugir é porque é para fugir. E porquê é que eles estavam a fugir? Porque alguém queria pôr em causa um depois nesta história. Depois de Jesus nascer, depois de todo este propósito de Deus cumprir na vinda do seu Filho até nós, do Messias, havia uma história, havia algo para acontecer. E Herodes queria, pela sua ação, interromper este propósito. E Deus decidiu que a forma de evitar isso era a fuga de José e Maria para o Egito, evitando assim aquele que queria matar Jesus. E eu partilhava com os irmãos no domingo esta ideia tirada do texto. Quando Deus diz para fugirmos, é para fugirmos. E fugimos de quê? Das tentativas de matar Jesus na nossa vida. Jesus nasceu, nós tivemos o nosso Natal, Jesus nasceu na nossa vida e Ele agora habita em nós. Mas a Bíblia é muito clara de que há tentativas de matar Jesus na nossa vida. Isto pode pôr em causa alguns dos princípios doutrinários que nós também defendemos, de que nada nem ninguém nos separará do amor de Deus. Sim, Paulo diz isso e é verdade. Mas também é verdade que as tentativas estão aí. O Senhor Jesus lembra que, em João 10, que alguns vêm para roubar e para destruir, e ele está a falar dos falsos pastores usados pela instrumentalização de Satanás. Satanás, Pedro fala isso na primeira carta, capítulo 5 e versículo 8. Nós precisamos de estar atentos. O diabo anda ao nosso derredor tentando nos derrotar. E Paulo ainda, na carta aos Colossenses, lembra-nos que a nossa própria natureza carnal, esta que está a ser aniquilada, ainda tem inclinações que provocam este dano na presença de Jesus na nossa vida. Isto não será também muito estranho quando nós consideramos que Satanás tentou aniquilar Jesus. E nós podemos olhar para o texto da tentação de Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, e considerar, mas Satanás não tentou matar Jesus. Ele não atentou sobre a vida de Jesus. Não, Satanás não tentou sobre a vida física de Jesus. Mas se Jesus tivesse cedido a qualquer uma daquelas tentativas, a sua morte teria acontecido. Porquê? Porque iria aniquilar qualquer hipótese de Jesus ser quem era e de cumprir os propósitos que o Pai tinha e que ele próprio tinha ao vir até nós. A sua morte ia acontecer. É disto que estamos a falar, amados. É disto que estamos a falar. Temos que fugir de qualquer tentativa. E elas existem. Elas são reais. Qualquer tentativa de destruir Jesus no nosso coração. E precisamos de estar atentos. Precisamos de vigiar. O Senhor Jesus também nos mandou estar atentos e vigilantes até o último momento, até que Cristo volte. Até que Ele volte para nós. Precisamos estar atentos e vigilantes para que, de facto, a nossa fé esteja alicerçada, verdadeira, autêntica e operante, para que então nada nem ninguém nos possa separar deste amor que temos em Cristo Jesus. Mas as tentativas estão aí. E por isso vamos ser muito práticos, amados, quando temos relacionamentos que nos provocam danos em Jesus no nosso coração, vamos afastar deles.
Se é a nossa carreira profissional, vamos ser corajosos, vamos nos afastar dessa carreira. O Senhor Jesus deixa também essa imagem muito, muito forte. Se o teu olho te leva a pecar, arranca o olho, arranca aquilo que te leva a pecar. Então, para grandes males, grandes remédios, se são coisas simples, mas destruidoras, como por exemplo o uso da internet, para muitos isso é a forma de matar Jesus no nosso coração. Então vamos nos afastar. Vamos nos afastar daqueles que, de alguma forma, e o Senhor Jesus é muito claro lá em João 10, proclamam em nome de Jesus verdades que não são verdades. Vamos nos afastar, porque isso vai destruir Jesus no nosso coração. Amados, numa total dependência do Senhor, tal como José vivia, ouvindo o que o Senhor nos tem para dizer, vamos fazer aquilo que Ele nos está a dizer para fazer. E quando Ele disser que é para fugir dessas coisas, e Ele já nos disse, Ele disse-nos para nós nos afastarmos das tentativas de Satanás, Ele já nos disse para nós nos cuidarmos e nos protegermos das nossas inclinações carnais, que ainda estão e precisam ser aniquiladas, destruídas no nosso coração. Isso vai acontecer pela ação de Cristo na nossa vida. Vamos nos afastar e vamos nos proteger. E certamente os propósitos depois que Deus tem para a nossa vida ainda nesta jornada se irá cumprir para a honra e glória do seu nome e para a bênção de cada um de nós. Que o Senhor nos continue a sustentar, sabendo que tudo isto só é possível na total dependência dEle e na total intervenção sobrenatural dEle nas nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória. Vamos nos continuar a cuidar em oração, porque precisamos nos cuidar uns aos outros em oração também neste aspecto, para que os propósitos de Deus possam cumprir. Um forte abraço, até logo, até amanhã, um excelente fim de semana e querendo o Senhor nos encontramos aqui neste espaço na próxima terça-feira.